Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora o Conexão Infra, o programa que toda semana recebe grandes nomes da área de transportes e de saneamento para debater os gargalos, os rumos, as soluções para a infraestrutura. E hoje a gente recebe aqui o Pedro Palma, CEO da Rumo Logística. Antes da gente começar com as perguntas, queria apresentar um pouquinho mais sobre esse nosso convidado muito especial de hoje. Pedro Palma é CEO da Rumo, maior operadora de logística ferroviária do país. À frente da companhia, lidera investimentos para ampliar o transporte sobre trilhos e apoiar o crescimento do agronegócio com uma logística mais eficiente e de baixo carbono. Na empresa desde 2013, já passou pelas áreas comercial, de estratégia e de desenvolvimento de negócios, tendo assumido a presidência em março de 2024. É engenheiro eletrônico pela Universidade Federal de Pernambuco, tem especialização pela Fundação Getúlio Vargas e MBA pela London Business School. Pedro Palma, muito obrigado por estar aqui conosco no Conexão Infra. Vocês, recentemente, fizeram um ajuste, uma calibragem, eu diria, na política de preços da Rumo, reduzindo as tarifas, reduzindo o preço do frete em torno de 10%. Por que houve esse movimento e agora esse processo se estabilizou? Vem mais alteração importante na tabela de preços da Rumo? Esse processo estabilizou, Whitner. Ele basicamente foi concluído, esse reposicionamento de preços, até o fim do ano passado. Então, no quarto trimestre do ano passado, a gente fez, acho que os movimentos que a gente entendia que eram necessários para que a ferrovia estivesse posicionada no nível de competitividade adequado para maximizar os usos dos ativos ferroviários e fazer, no fundo, valer a competitividade que esse modal realmente traz para todos os clientes, né, para todo o mercado que é atendido aqui pelos nossos serviços, pelos nossos trens. A razão, né, disso ter acontecido ao longo do ano de 2025 é porque nós viemos de um ano de 2024 que foi atípico, como quebra de safra. Então, você teve algumas incertezas sobre qual era o patamar correto de preço da logística brasileira para os principais produtos do agronegócio, principalmente, que, como você conhece, é boa parte das nossas cargas, da nossa volumetria. Então, ao longo do ano, a gente fez esse pequeno reposicionamento, algo natural e normal em um mercado que é competitivo, um mercado que é dinâmico, um mercado que oscila a sua volumetria, não é, de forma muito expressiva. Então foram ajustes necessários, mas dentro do macroambiente que a gente vive, dentro do horizonte de planejamento, não é, que a gente vive, absolutamente natural para que garantisse que a gente utilizasse da melhor forma, né, os nossos ativos. Ô Palma, a gente como jornalista dialoga muito com o pessoal do agronegócio, por exemplo, e de outras cargas, e uma queixa bastante comum é de que o frete ferroviário não tem o valor que ele poderia ou deveria ter, mas que ele pega como referência o frete rodoviário, que é o mais comum e a opção mais disponível, e aí aplica-se alguma queda, algum desconto em relação ao frete rodoviário, mas sem chegar naquilo que o trem poderia ser efetivamente mais barato. O quanto tem de realidade e o quanto tem de tabu nisso? Do lado prático, né, o desenho comercial nosso, né, o posicionamento comercial da ferrovia é nos mercados em que a gente atua, garantir que nós sejamos realmente a melhor solução logística para os nossos clientes. Então, o cliente, quando contrata a Rumo, ele tem que ter e ele tem realmente a confiança de estar contratando a melhor opção de transporte que ele tem para aquele produto, para aquele momento, para aquele destino que ele quer levar a sua carga. A grande concorrência do sistema ferroviário, né, e como mencionei antes, né, a ferrovia opera num ambiente super competitivo, não é esse rodoviário direto. Esse é até uma parcela muito pequena dentro do nosso sistema. Boa parte das cargas que a gente opera, os clientes possuem 2, 3, vezes 4 opções de corredores logísticos diferentes, de operadores logísticos, alguns deles ferroviários, outros hidroviários, para fazer o seu portfólio, não é, de transporte. Como Rumo, a gente basicamente não tem carga própria, eu não tenho carga do meu acionista, eu não tenho uma demanda pré-contratada, eu preciso todos os dias. O nosso time acorda literalmente todos os dias, em cada safra, em cada momento,
para ir atrás dos clientes e conseguir chegar em condições comerciais que sejam adequadas, tanto para os clientes, para que eles confiem o transporte das suas mercadorias ao nosso serviço e, obviamente, ao mesmo tempo, garantam a remuneração dos investimentos bilionários que são realizados pela Rumo para ampliação da capacidade ferroviária. A capacidade mais cara, o preço mais caro daquele serviço que não existe. Ninguém é obrigado a contratar, né, um frete conosco. Mas se eu não dou a opção de contratação, se eu não tenho a capacidade para ofertar, isso sim é que faz com que o sistema logístico seja caro. Por exemplo, uma rota ali de Mato Grosso, onde vocês operam, Malha Norte, passando pela Malha Paulista, chegando a Santos. Vocês conseguem ser quão mais baratos efetivamente que o modal rodoviário? Eu vou te dar um parâmetro, Hitner, e isso você pode checar, acho que muito tranquilamente, né? Acho que tanto fontes públicas, né, de quanto custa um transporte rodoviário e quanto custa o nosso preço médio aqui na Rumo. Vou usar aqui uma medida interna técnica nossa, né, que é o real por TKU. No fundo, quanto custa para você pegar 1 tonelada de produto, transportá-lo por 1 quilômetro, ou na ferrovia ou na rodovia, ao longo das várias rotas que existem. Se você usa o transporte rodoviário, esse valor é na casa de 30 centavos ou R$300 por 1.000 quilômetros que você transporta cada tonelada. Se você vai na ferrovia, esse valor é a metade, a ordem de grandeza. Então, essa é a competitividade que a ferrovia entrega. Obviamente que a ferrovia é um sistema mais complexo do que a rodovia. E dependendo da dinâmica de origem da carga, de em que momento você está, em que localidade você está na cadeia, mesmo a ferrovia necessita de uma perna rodoviária. Então, muito do nosso trabalho é fazer a nossa expansão e por exemplo, incentivar clientes ou fazer investimentos até próprios de colocação de novos terminais de transbordo para que essa perna rodoviária, como a gente chama, seja diminuída e essa eficiência do custo ferroviário seja passado, né, de uma forma mais efetiva e até mais ampla, ampliando o acesso da ferrovia para outros players. Palma, eu queria entrar na parte de projetos de ampliação, de obras, empreendimentos ali que a Rumo tem no portfólio, mas só para a gente esgotar essa questão de estratégia comercial. Como é que vocês pensam os contratos de take or pay para longo prazo? Isso é uma modalidade que a Rumo vai apostar de volta? Como é que é a situação hoje? Qual que é a estratégia? A ferrovia, ela não define qual é o modelo de contratação para os seus diferentes mercados. Eu tenho hoje contratos take or pay acima de 20 anos. Posso aqui dar o exemplo, por exemplo, de empresas de celulose, onde no desenho da nova fábrica de celulose, nós normalmente somos envolvidos na concepção daquela planta, para trabalhar não só na elaboração daquele projeto ferroviário, mas também na elaboração de um projeto portuário integrado. E normalmente esses contratos são por 20 anos, onde você tem uma linearidade da volumetria, da carga, a variação que a gente tem e no é agro, muito pequena, com as tradings? Né? Então, eu tenho outros sistemas, só para chegar ali no agro, sistemas no açúcar onde eu tenho valor, né, por 3, 5 anos de contrato, onde você tem grandes grupos que têm essa operação na ferrovia, com esse nível de estabilidade para os volumes anuais, e a gente tem essa oferta. No agro, no segmento de grãos especificamente, não é, que podemos argumentar, né, que a celulose também faz parte ali e faz parte da cadeia do agro. No mercado de grãos especificamente, em vários momentos a gente já operou com contratos mais longos, porque os clientes pediam isso, então nós operamos com contratos por 3 anos, por exemplo, né, com condições fixas, né, ao longo desse período, e passamos também por alguns momentos onde os clientes, por natureza da sua gestão de risco, preferiam ter contratações no horizonte de tempo mais curto, fazendo contratações de 1, 2, 3 meses. Foi muito até do que aconteceu no ano passado, agora, 2025. E vale pegar aqui o 25, apesar dessa contratação mais curta, né, vamos assim dizer, em termos de horizonte de tempo, fizemos o recorde de volume da companhia dentro desse ano 2025, o que demonstra que a ferrovia tem flexibilidade de operar tanto contratos mais longos quanto contratos mais curtos. Não é a ferrovia que vai definir qual é esse modelo de contratação.
A gente vai, obviamente, ler juntos com os nossos clientes, entender qual o melhor modelo para aquele balanço de risco e retorno que o mercado quer naquele dado momento e nos adequar a essa demanda. Quando eu olho para 26, por exemplo, o próprio mercado demandou, e para nós, obviamente, quanto mais longo, melhor em termos de planejamento, melhor em termos de previsibilidade, não é, da operação. Então, em 2026, nós temos contratos mais longos do que foram no mercado de grãos, do que foi no ano 2025. Mas essa não é uma imposição nossa, não é uma imposição da ferrovia. É simplesmente uma leitura da demanda de mercado. Quando você fala em volume de grãos, açúcar, combustíveis, no caso da Rumo, para 2026, vocês projetam crescimento da ordem de quanto? É possível já? Sim, a gente projeta um crescimento. A gente imagina crescer, até nós divulgamos no nosso último call de resultados, quando falamos sobre os resultados de 25, nós queremos, nesse ano de 2026, pelo menos ultrapassar a marca de 90 bilhões de TKU, saindo de um patamar de 82 bilhões de TKU no ano de 2025. Então, sim, nós vemos crescimento dentro dessa nossa jornada. Quando olhamos o que vai acontecer agora no ano 2026, vemos uma safra de grãos robusta, que deve trazer, né, um horizonte, né, de exportação saudável para as principais commodities aqui do Brasil. Projetos nossos, não é, de expansão ferroviária também começando a serem implementados, no fundo, não implementados, né, a entrarem em operação. Então, te abrindo aqui. Então, eu vou pegar justamente essa deixa aqui, que é importante. Conheço a obra lá em Mato Grosso, quero falar disso com você, mas vou fazer o seguinte, a gente falou de estratégia comercial, vou fazer uma breve pausa aqui, um intervalo no Conexão Infra, e já já a gente volta para falar com Pedro Palma, CEO da Rumo, sobre obra, projeto de expansão e infraestrutura na veia. Voltamos já. Conexão Infra está de volta, a gente volta a conversar com Pedro Palma, CEO da Rumo Logística. Palma, a Rumo está tocando ali uma obra muito importante, a maior obra ferroviária do país em Mato Grosso, que é a extensão da Malha Norte. Hoje os trens param ou começam, dependendo do ponto de vista, em Rondonópolis, e vocês estão estendendo ali em aproximadamente 150 quilômetros, um pouquinho mais dali do que isso. Como é que está o cronograma para a implantação definitiva desse trecho da Rumo? Esse projeto aqui, Ritner, essa primeira fase são 162 quilômetros de uma nova ferrovia. O projeto, e aqui eu permite aqui dar um pouquinho de um passo para trás, né, de comentar sobre o projeto como um todo. Serão mais de 700 quilômetros de novos trilhos, de uma nova ferrovia dentro do estado do Mato Grosso. O principal produtor agrícola brasileiro, não só hoje, e quando você olha as projeções de crescimento, também é onde você vai ter o maior crescimento. E fazer a colocação dos trilhos, avançar com os trilhos, né, para o coração dessa produção agrícola, faz toda a diferença e traz ganho de competitividade, acho que para todos os atores que estão lá envolvidos. Ao longo dos anos, e só pegar o dado, por exemplo, agora de 2025, nós investimos 2 bi de reais. Se eu pego os anos ali para trás, antes de 25, nós já tínhamos investido também mais 2 bilhões de reais nessa nova ferrovia. Esse ano, agora, 2026, nós vamos fazer a aplicação de mais 1 bilhão de reais, fechando um pacote de investimento nesse primeiro trecho de 162 quilômetros, de aproximadamente 5 bilhões de reais, para destravar uma capacidade ferroviária nesse novo terminal, que vai começar ali a operar na região para quem conhece ali o Mato Grosso, do lado da BR-070, próximo ali a Primavera do Leste, Dom Aquino, Campo Verde. Você está sendo gentil porque os prefeitos disputam entre si qual que é a sede, então você está querendo contemplar todo mundo. Eu preciso, mas o terminal ele realmente contempla toda aquela região. Ele mais importante do que o CEP. Mas dá para a gente dizer que ele recebe as primeiras cargas, hein? Ele recebe as primeiras cargas agora no terceiro trimestre de 2026. Terceiro trimestre, ali por agosto, julho? Ali entre julho, agosto, no máximo setembro, a primeira operação comercial já começa a funcionar. Aí então, tem uma definição importante e pendente, porque esse é o primeiro trecho, como você explicava aqui. Perfeito. Tem o segundo e tem o terceiro. Como é que está a financiabilidade e, na prática, vocês
começam, já dá para dizer, o segundo trecho em qual momento? 2026 ainda? Dá para dizer, Ritner, que o começo, né, de qualquer projeto ferroviário é a sua engenharia, é o licenciamento, é o avanço, né, dessa obra no planejamento que é necessário para que ela aconteça. A execução física desse novo trecho, você precisa também casar com regime de chuva, com mobilização, né, de equipamentos e também com o ponto que você comentou, a financiabilidade, né, desse sistema como um todo. Né? Então, é super relevante em obras de infraestrutura, como são de grande peso, como são as nossas, você garantir que você está caminhando no passo que a companhia consegue desenvolver, que consegue manter a sua saúde financeira e fazer com que a cada passo que você dá realmente se transforme em competitividade para o agro tudo e não direitinho como um ótimo CEO, mas eu preciso ser jornalista. Começa esse ano ou não começa? O desembolso efetivo dos projetos, sim, a gente começa esse ano. Na verdade, a gente já está fazendo, né, esse trabalho. Tem um trabalho de planejamento e um trabalho de licenciamento que precisa acontecer e isso está acontecendo. Desembolsos maiores de mobilização mais pesada, não é, de máquinas, equipamentos e pessoas, até pela própria estrutura, possivelmente vão ficar mais para frente. Se a gente olha também, isso é até um dado que eu também divulguei dentro do nosso call de resultados, né, quando a gente fez a divulgação do final agora do ano 2025, a gente deixou claro que ia fazer essa execução, a entrega da fase 1, continuamos super fortes na premissa de avançar com essa obra, mas os desembolsos financeiros efetivos para a fase 2 é algo que, os valores mais pesados acontecerão um pouco mais para frente. Quando a gente fala em obras e projetos da Rumo, esse é talvez o mais importante, mas tem ali obras ainda importantes da renovação da concessão da Malha Paulista. A gente pensando no CAPEX da Rumo para 2026, no nível de investimento para 2026, a gente está falando da ordem de quanto? A gente está falando da ordem de um número muito similar ao que a gente aplicou agora no ano de... Para ser mais preciso aqui, no ano 2025, nós aplicamos aproximadamente 6,1 bilhões de reais. Para 2026, nós devemos ficar dentro de um horizonte entre esse mesmo número, 6,1 e 5,5 bilhões de reais. Então, é nesse horizonte de investimento que a gente deve navegar o ano de 2026. Dentro disso, como é que fica a renovação da Malha Sul? E qual que é a importância dessa rede, dessa concessão para a Rumo hoje em dia? É uma malha que está muito aquém do seu potencial, a gente vê uma exploração muito parcial, aí o governo empacotou ali uma série de trechos não utilizados em outras concessões. O que a Rumo quer objetivamente para a Malha Sul? Malha Sul é um ativo super importante dentro do nosso sistema. Mas aqui você precisa ter um alinhamento, né, daquilo que o governo ou a sociedade quer, né, com aquele ativo e aquilo que funciona para um operador privado, né, como é o nosso caso, de forma muito transparente, Ritner. A Malha Sul, no seu desenho, na configuração atual, na sua extensão, ela é uma malha que os nossos números são públicos, ela é uma malha que não é rentável, ela é uma malha que ela consome caixa da companhia. Então, posso afirmar que a gente não tem interesse de manter essa situação pós o fim da concessão atual. Temos todo o interesse de estar junto com o governo, junto com os nossos clientes, e quando eu falo governo, o governo federal e os governos estaduais, no desenho de uma solução, de uma modelagem de concessão que funcione, que garanta a continuidade de fluxos, onde eles são realmente relevantes, onde você tem demanda, onde você tem uma necessidade mercadológica para que seja acontecer. Renovação clássica da concessão atual. Possivelmente nós não estamos falando de uma renovação clássica dessa renovação atual, porque a renovação, no mesmo modelo que ela existe hoje, com o mesmo tamanho de malha, por exemplo, que existe hoje, nós não entendemos como viável para a sua continuidade. Esse tinha sido o pedido inicial da Rumo, de renovar a concessão, ou não? Não, nós sempre abrimos a discussão com o governo e continuamos com o interesse, não é, de
dentro da região, mas o fato é que o desenho final dessa malha tem que ser diferente do desenho que ela tem hoje. Até porque, se a gente for lembrar, né, Hitner, uma das coisas que aconteceram ao longo dos anos, né, dessa malha, o próprio centro de carga da produção agrícola da região sul mudou ao longo do tempo, que é natural, né, quando você fala de uma concessão que já dura décadas. E mais recentemente, você teve também a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, que interromperam uma parte relevante de uma conexão entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. Então, todos esses elementos precisam agora, no fim, de uma decisão de Estado em relação a qual esse desenho final que deve ser executado para esse ativo. Quem gosta ou acompanha, por necessidade, o trabalho, o histórico da Rumo, aprendeu a ver nos últimos anos um investimento muito forte, você acabou de mencionar ali, da ordem de mais de 6 bilhões de reais por ano. Levaram a Ferrovia Norte-Sul, ali, o tramo central, estão fazendo essa obra super importante de extensão da Malha Norte em direção ao Mato Grosso, tem os investimentos na Malha Paulista. Enquanto isso, o governo diz mais ou menos o seguinte: a gente conseguiu finalmente acertar a modelagem, eles precisam comprovar, óbvio, por meio dos leilões, conseguimos acertar a modelagem e estamos oferecendo um novo cardápio aí de 8 concessões ferroviárias. A Rumo tem apetite, está de olho nisso, ou o crescimento da Rumo é por outros caminhos? Nós temos um foco muito grande em entregar aquilo que a gente já se comprometeu. Então, reforço aqui, o principal projeto nosso realmente é a Ferrovia do Mato Grosso, entregar esse projeto com a maior qualidade possível. Um outro projeto super relevante que também está ligado a esse reforço do corredor logístico do Centro-Oeste, em direção ao Porto de Santos, é a construção de um novo terminal portuário em Santos. Esse é um projeto que estamos na fase final agora de licenciamento, devemos começar a executá-lo de forma mais robusta. Agora, no ano de 2026, um terminal para 9 milhões de toneladas de grãos, 3 milhões e meio de toneladas de fertilizantes. Então, esse é um esforço e é um trabalho, sem dúvida alguma, que nós vamos continuar colocando bastante energia. Quando a gente olha os outros projetos ferroviários que o governo ventila, obviamente, como principal operador logístico de cargas aqui no Brasil, nós analisamos e acompanhamos e vamos estudar com todo afinco, todos os detalhes, todos os projetos que sejam colocados na mesa. O Palma, eu vou ser tremendamente deselegante aqui, porque a gente já está perto do nosso encerramento, infelizmente estamos numa grade de TV, mas eu não queria que a gente encerrasse sem que você falasse sobre um problema que eu já te ouvi falando, que é sobre segurança. E segurança ali não é só segurança jurídica, como a gente costuma falar em infraestrutura. Eu já ouvi você falando num seminário sobre o risco da segurança física real e até do crime organizado, se a gente puder assim chamar, para a operação ferroviária e particularmente para a Rumo. Eu queria ter uma ideia e que você compartilhasse do que a gente está falando, do tamanho desse problema, dessa encrenca, que é a falta de segurança e do crime organizado. Nós cruzamos literalmente 9 estados da federação, passamos por mais de 400 municípios. Então a gente está muito envolvido com o que é ou que são os desafios do Brasil. E esse desafio de segurança, quando você transpõe, né, para a infraestrutura ferroviária, acho que você já me ouviu falando realmente, né, acho que em alguns eventos, é um desafio onde, em vários momentos, você tem processos, seja de furto de carga ou vandalismos para paralisação de trens. Em alguns momentos são literalmente vandalismos, como se alguém achasse que é uma brincadeira você parar uma máquina, que é uma composição nossa, um trem, com mais de 13 mil toneladas de líquidas. Quando você coloca peso bruto inteiro, você está falando de quase 20 mil toneladas. Então, você colocar algum empecilho na via ou fazer alguma ação que force essa máquina a parar, é um risco enorme, né, que você coloca para as pessoas, na infraestrutura, e um aumento de custo muito relevante dentro do sistema. Houve um foco muito grande, se você lembra, lá em 2023, e aí com um trabalho de coordenação muito grande de inteligência entre nossa, governo do estado, entes federais nesse processo também,
esse problema, não vou dizer que foi resolvido, mas ele foi controlado em uma certa medida. Mas ainda é um dos grandes elementos, sim, que a gente precisa lidar. E, sem dúvida alguma, a gente tem que continuar trabalhando para que esses indicadores... Eu não estou diminuindo aqui, tomo todo cuidado de não diminuir, mas o vandalismo é uma brincadeira ali ou é crime, é roubo de carga também? Não vou usar aqui a palavra brincadeira realmente, mas ações absolutamente inconsequentes, né, sem um objetivo claro, né, de furto. Mas eu vou dar um dado que eu sempre comento, né, e que mostra o tamanho do impacto, né, e eu acho que a preocupação que a gente tem que ter e tem que continuar atuando, né, para resolver este problema. De todos os trens que chegam, por exemplo, na Baixada Santista, no principal porto, né, do agronegócio brasileiro, dependendo do dia, você tem 2%, 3%, 4% dessas composições, de alguma forma, com a sua condução interrompida por alguma ação criminosa ou de vandalismo. Esse problema da criminalidade é uma necessidade, não é só um desejo. A gente precisa, sim, avançar nessa pauta. Palma, te agradeço muito. Queria ficar conversando aqui mais tempo, mas, como eu te disse, infelizmente, a gente tem uma grade de televisão a cumprir. Agradeço tremendamente o CEO da Rumo Logística, Pedro Palma, pela presença aqui no Conexão Infra, que chega ao fim nesta edição. Na próxima semana a gente volta com mais um convidado absolutamente importante, meu compromisso aí com você. Boa noite.